Bom, gente, boa tarde. Então, vamos começar? Hoje a gente vai discutir no Journal Club um texto do professor Antônio Pezente, um estudo fisiológico, mas que eu acho que ele tem algumas dicas legais para a gente, tá? Então, quem vai apresentar é o Vitor. Muito obrigado, Vitor. Obrigado, professor. Bom, gente, acho que todo mundo me conhece. Se tem alguém que não me conhece, eu sou o Vitor, sou R4 de Medicina Intensiva. Eu vou apresentar esse trabalho que foi publicado no Critical Care Forum esse ano, por esse grupo italiano, que buscou avaliar o uso do cateter nasal de alto fluxo com um fluxo acima de 60 litros por minuto em pacientes com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, né, um estudo fisiológico. Bom, na introdução, os autores eles começam comentando, né, que na insuficiência respiratória hipoxêmica, isso pode acontecer com o doente um esforço respiratório excessivo, e isso seria talvez um dos grandes vilões, né, da lesão pulmonar autoinfligida e do miotrauma. Mas, ao mesmo tempo, deixar esses doentes ventilando de maneira espontânea tem diversos benefícios fisiológicos, a gente sabe, né? Recrutar as zonas dependentes, pulmonares, se isso melhorar um pouco da troca, mas também deixar esses doentes em um suporte não invasivo, se de maneira ineficaz, eles podem evoluir com um retardo na intubação orotraqueal, e isso a gente sabe que tem associação com piores desfechos, inclusive associação com mortalidade. Não sabemos se é causal ou não. No cenário da ventilação não invasiva, nos últimos tempos, aí, o catéter nasal de alto fluxo ele vem ganhando bastante terreno, né? Tem se tornado bastante atrativo, tem tido várias publicações, e já se mostrou associado a vários benefícios fisiológicos e alguns clínicos, inclusive. Mas mesmo ele, a gente ainda sabe que nas publicações ele falha em evitar a intubação orotraqueal em até 40% dos casos, né? Alguns estudos fisiológicos, como o catéter nasal de alto fluxo, eles mostraram que talvez os benefícios dessa terapêutica estaria associado à possibilidade de ofertar realmente altos fluxos de gás para esses doentes, né? E o que a gente tem até o momento, a grande maioria, acho que os autores citam só um trabalho que usou fluxos maiores, a maioria não passou de 60 litros por minuto. Então, com isso, os autores trouxeram essa pergunta: se fluxos mais altos no catéter nasal de alto fluxo estariam associados a efeitos fisiológicos benéficos. E, lógico, aumentando o fluxo, a gente espera intuitivamente que isso piore a tolerância dos doentes, então eles queriam avaliar também a tolerância desses fluxos mais altos. Como é que foi o estudo? Então, foi um estudo fisiológico, um estudo pequeno. Foram 12 doentes em uma UTI em Milão. Eles incluíram doentes com sintomas novos ou piorando há menos de uma semana, tinham que ter uma etiologia conhecida, tinham que estar algo hipoxêmicos, então uma PF abaixo de 300, e tinha que ter infiltrado no raio-x. Eles excluíram menores de idade, traqueostomizados, pacientes com alguma instabilidade hemodinâmica, pneumotórax, alguma etiologia cardíaca ou hipervolemia para insuficiência respiratória, os pacientes com DPOC grave, algo que impossibilitasse o uso do cateter nasal, por exemplo, trauma nasal, desvio do septo, ou alteração do nível de consciência, né, que já talvez indicasse de cara uma ventilação invasiva, e além disso, contraindicações para o uso da tomografia por impedância elétrica, porque foi um método que eles já previam que eles usariam para monitorizar esses doentes. Isso seria, no caso, às vezes algum dreno, às vezes algum trauma torácico, enfim. Como é que era o protocolo do estudo? Então, todos os doentes estavam em decúbito dorsal com a cabeceira elevada, e eles eram randomizados para ser submetidos a 3 fases com fluxos diferentes do cateter nasal de alto fluxo. Como é que eram essas fases? De maneira randômica, eles eram submetidos a 20 minutos de meio litro por quilo de peso predito por minuto, ou 1 litro, ou 1,5 litro. E a ordem disso era variável, mas todos os doentes passavam pelas 3 fases. Se houvesse um desconforto severo pelos doentes, eles avaliavam isso por uma escala visual, eles iam reduzindo o fluxo em degraus de 5 litros por minuto até a tolerância restaurada. Eles tinham
por objetivo manter uma FiO2 para que a saturação periférica fosse entre 90 e 96. Eles ajustavam isso na primeira fase e mantinham a FiO2 nas duas seguintes. E, pra vocês saberem, eles usaram um cateter nasal de fluxo nesse estudo, que ele é, assim, ele é um pouco mais, não sei se potente é a palavra certa, mas ele tem uma capacidade de fluxos maiores do que o que a gente está acostumado aqui. Ele chega de 4 até 120 litros por minuto. E ele tem um blender que possibilita a FiO2 de 21 a 100%. Como é que eles monitorizaram os doentes? Eles avaliavam clinicamente os doentes. Tinha a questão da tomografia por impedância elétrica, que eu vou comentar um pouquinho depois, o que eles olharam nessa modalidade. Tinha a gasometria arterial e outros exames laboratoriais só para calcular os scores de gravidade que eles quiseram registrar desses doentes. Aqui, só para vocês verem, o aparelho de impedância, de tomografia por impedância elétrica que eles usaram, tá, ficou um pouquinho pequena, mas assim, era um aparelho da Drager. Quem já passou na UTI da pneumo já viu, não sei se o deles é Drager, mas eles têm um aparelho de impedância lá, e é bem semelhante o esquema. Tem essa cinta que fica na altura dos mamilos no tórax, o deles tinha 16 canais e fica registrando a condutância, né, do intratorácico, e a gente já sabe de como é que funciona mais ou menos, que quando entra ar, a condutância diminui, e aí com isso ele consegue, através do software dele, plotar se está sendo mais ou menos aerado as partes do pulmão e as outras análises que eles conseguem fazer com isso. Então, o que eles registraram? As variáveis antropométricas dos doentes, sexo, idade, IMC, o peso predito, alguns scores de gravidade, né, SOFA, o SAPS-2, eles usaram também a PF na admissão para ver se tinha os critérios de inclusão. Eles registraram a etiologia da insuficiência respiratória de todos os doentes e o número de quadrantes que estavam alterados no raio-x de tórax. Isso tudo na admissão. Ao final de cada fase do protocolo, eles registravam a saturação periférica, a gasometria arterial, frequência respiratória, a hemodinâmica, PAM e frequência cardíaca, e o desconforto que eles avaliaram através de uma escala visual, que nem essa que eu coloquei no canto superior direito, sendo que 0 era o pior desconforto possível e 10 era conforto pleno. O que eles registraram, então, com a tomografia de impedância elétrica? Eles avaliaram o volume minuto corrigido para PaCO2, eles pegavam o volume minuto com unidades arbitrárias, vindo da tomografia por impedância, e corrigiam isso para o CO2. E aí, o racional dessa variável é que maiores valores dessa variável talvez estariam associados a um acúmulo de CO2. Isso poderia decorrer de uma maior produção de CO2 ou de uma menor eliminação, talvez um maior espaço morto. A variação da impedância pulmonar no final da expiração, isso de maneira global e regional, isso representaria a variação de volume pulmonar no final da expiração. E, além disso, esse índice de inhomogeneidade global, que é uma grandeza, é difícil de dizer como é que era aferido isso, porque envolve muito do software do equipamento, eles avaliavam os pixels da imagem em cada pixel, via condutância, enfim. E, de maneira geral, isso buscava ver o quão homogêneo era a ventilação, e a gente também não sabe exatamente o significado clínico disso, mas isso já foi avaliado em outros estudos com a tomografia por impedância. Da análise estatística, não foi nada de outro mundo, né? Eles pegaram a distribuição, as variáveis com distribuição normal e representaram por média desvio padrão, as não normal por mediana, intervalo interquartil. As análises, eles usaram o ANOVA One Way para variáveis normais e a ANOVA em ranks para não normais. E eles fizeram também uma correção para múltiplas comparações com o Bull-Ferroni ou Dan, dependendo do tipo de variável também. Os resultados. Então, nessa tabela 1, a gente vê os doentes, né? Está numa maneira descritiva, né? Porque é um N muito pequeno. A gente vê que a maioria eram homens, média de 70 anos, eram relativamente magros, né? Tinha só um doente obeso, uma gravidade razoável, o grau de hipoxemia era variável, mas não eram, na média, extremamente hipoxêmicos. A maioria tinha uma insuficiência respiratória com etiologia pulmonar mesmo, e
a maior parte deles tinha infiltrado bilateral no raio-x de tórax. Dos efeitos fisiológicos, então, das fases dos fluxos do cateter nasal. O que a gente tem? A gente tem, primeiro, eles conseguiram, né, uma diferença estatística entre o fluxo das diversas fases. O grau de oxigenação desses doentes não mudou estatisticamente nas fases, até teve uma tendência, uma PF maior, com os fluxos maiores, mas não foi estatístico isso. De novo, o CO2 também não foi diferente, o pH também não. Onde a gente viu diferença? Frequência respiratória, os doentes que foram submetidos na verdade, as fases que foi usado um fluxo maior, eles evidenciaram frequências respiratórias menores. Eles também viram um aumento do volume minuto, sem alteração na hemodinâmica. Aqui é o gráfico que mostra o conforto desses doentes. E o que ficou evidente é que teve uma diferença quando comparado a fase de 1,5 litros por quilo de peso predito com as demais, sendo que o conforto piorou significativamente nessa fase de 1,5. Aqui a gente vê a questão do índice de inhomogeneidade, que a princípio, fora do gráfico, eles evidenciam que teve uma diferença, favorecendo maiores fluxos, tiveram uma maior homogeneidade da ventilação, apesar de, aparentemente, pelo gráfico de base aqui, não ter muita diferença, na verdade, box plot. E aqui, na questão do volume final da ventilação, os maiores fluxos tiveram um ganho de volume, e aqui, nesse segundo gráfico, eles separaram entre o volume que foi ganho nas zonas dependentes e não dependentes. E a gente vê que o maior ganho de volume, ou seja, talvez uma maior distensão, ocorreu nas zonas dependentes, nesses doentes, quando eles foram submetidos a fluxos maiores. Tá? Então, vamos para a discussão dos autores, principalmente. Eles comentam que o principal dos resultados desse trabalho gira em torno de, talvez, melhora de alguns parâmetros fisiológicos contra, talvez, um maior desconforto. Eles viram, nas avaliações deles, que eles conseguiram uma frequência respiratória menor nos fluxos mais altos, teve uma redução da heterogeneidade de ventilação e até um aumento de PIP, que isso poderia, em tese, auxiliar a um trabalho respiratório menor, talvez menos PECILI, enfim. Só que a gente sabe também que isso foi acompanhado de um maior desconforto, e aí saber se o benefício fisiológico se reverteria em benefício clínico e seria superior até essa questão do desconforto que teria que ser depois mitigado, isso a gente não tem, né? As próprias limitações fisiológicas que eles viram. De novo, a questão do índice de homogeneidade, a gente não sabe o significado clínico disso, então a gente não sabe se melhorar isso traga uma melhora real para os doentes. A gente viu que o ganho de volume que esses doentes tiveram foi, sobretudo, nas zonas dependentes, e isso é uma coisa que, teoricamente, a gente não quer nos doentes que estão ventilando espontâneo. Um dos maiores benefícios da ventilação espontânea é você recrutar, entre aspas, né, as zonas dependentes, e aqui eles só tiveram a hiperdistensão nas zonas não dependentes. A questão do desconforto, né? Isso, a gente sabe que nos trabalhos que tiveram do cateter nasal de fluxo, uma coisa que sempre fala muito a favor do cateter nasal é a questão do conforto para os doentes, né? Muito mais tolerável do que o BiPAP, CPAP, por conta da interface. E aí você perder essa questão do conforto, talvez você perca muito do que o cateter nasal traz de benefício para a prática. Eles não estudaram, mas eles elencam algumas estratégias para melhorar a tolerância a fluxos maiores. Então, por exemplo, modular a temperatura, que eles não fizeram esse estudo.
talvez uma sedação leve, até música, parece que já foi levantado em outros trabalhos, mas isso eles não testaram aqui, fica para a próxima. Eles também cogitaram a questão de, putz, a gente viu que 1,5 foi, talvez seja demais para a questão do conforto, 1 foi bem tolerável, equivalente ao meio. Então, será que um meio do caminho, 1,25, seria uma estratégia legal? Também é algo que eles levantam como possível estratégia para ser estudado futuramente. E, de maneira geral, eles elencam aos olhos deles as limitações do trabalho. Então, as melhoras fisiológicas, de novo, carecem de entendimento sobre o impacto clínico. O estudo foi um estudo pequeno e fisiológico, né? Então, de novo, é para levantar a hipótese e não em si para levar, acho, para a prática de maneira incisiva. Eles contam que, como eles não avaliaram pressão esofágica, eles não tiveram a noção do esforço inspiratório, e como isso está muito envolvido, né, com o racional do Pecili, isso talvez seja interessante de conhecer nesses doentes. As fases da intervenção foram curtas, então, primeiro, elas podem não ter permitido evidenciar outros benefícios ou malefícios, e além disso, talvez tenha a questão do, sei lá, o washout incompleto do efeito de cada fase sobre a seguinte, por conta desse período curto. Né? Mas é isso que é o trabalho. Acho que agora a gente discute aí o que a gente achou sobre ele. Bom, obrigado, Vitor. Olha, gente, esse é um estudo bem legal, né? Eu acho que é um estudo funcional, mas que ele tem bastante recado para a gente ver a leito. Então, primeira coisa, assim, em relação à pergunta, o que vocês pensam? Acho que é uma coisa que não passa muito na cabeça da gente, né? Passar de 1 litro por quilo de peso predito. Mesmo porque a gente não consegue fazer isso, né? Nossos sistemas, eles limitam ali nos seus 55, 60 litros por minuto. Mas isso é por conta dos fluxômetros, né? Sim. Não por conta da rede. A rede acho que até dá. Acho que é rede mesmo. A gente não tem fluxômetro para isso, né? Tá. Eu tô perguntando aqui para a Adrianinha em relação ao porquê que a gente não consegue dar mais que 60 litros por minuto. Mas aparentemente a limitação é mecânica dos nossos fluxômetros. Talvez se a gente for atrás ali até os nossos ventiladores, eles conseguem dar até 250 ml por minuto, né? O que eu não sei é se eles têm limite por conta do sistema de alto fluxo, do software de alto fluxo do ventilador. Eu não fui atrás disso para ver até qual é o máximo que eles dão. Um ventilador para dar um pico de fluxo inicial, eles chegam até 200, 180, eles conseguem. Né? 180, alguns até mais de 200 litros por minuto. Então, assim, a nossa rede permite um fluxo tão alto. Realmente é o hardware que limita. Tá? Mas, assim, eu pelo menos confesso que nunca tinha pensado em usar fluxos tão altos assim. Isso eu acho que é um primeiro aspecto bem interessante. Né? Que eu acho que é viável, é possível e parece ter efeito fisiológico. Né? Aí, acho que a segunda questão ali, gente, depois a gente fala um pouco sobre a metodologia, sobre a análise, que a análise foi bem café com leite, mas ela é bem legal. Né? Dos dados fisiológicos, o que vocês extraíram ali? Assim, vamos elencar uma variável estrela. Qual a variável que vocês considerariam aqui como uma variável chave para a gente chegar a alguma conclusão dos efeitos fisiológicos do alto fluxo? Os efeitos fisiológicos, talvez frequência respiratória. Que foi onde teve maior impacto do ponto de vista de redução, né? Uhum. E aí aparece essa variável que é o volume corrente minuto corrigido. Uhum. O que vocês pensam sobre isso? Corrigido para 40 dessa vez, né? Desculpe. Uhum.
Assim, minha impressão é que talvez ele queira desconsiderar um ganho de volume se for para sobreestender o pulmão, assim, porque aí isso vai gerar espaço morto, não vai melhorar a troca, né? Então seria para corrigir esse aspecto. Perfeito. É só lembrar de uma discussão que já é um tanto quanto pregressa aí na literatura, antiga na literatura, que é o quanto que os critérios de Berlim são realmente capazes de discernir, acurados para discernir quem vai morrer ou não vai morrer. Eles são, sem dúvida, mas será que não existe nada melhor? A gente tem algum grau já de literatura, assim, fora do Covid, gente. Covid, aparentemente, não sei se isso é tão válido, mas que a ventilação do espaço morto, ou seja, o quanto que a gente está retendo de CO2 no paciente, quanto maior é o nosso volume corrente minuto, isso é do ponto de vista fisiológico, é um jeito de apontar o quanto que a gente está distendendo de alvéolo, né, de parênquima pulmonar, e parece ser linearmente associado aí à mortalidade. Então, a gente foca muito em hipoxemia e esquece um pouco da retenção de CO2. Então, a gente, de novo, desconsidera um pouco o Covid-19, principalmente os doentes que são muito hipoxêmicos com complacência normal, quase normal. A gente, assim, acho que eu estou falando isso porque a gente não sabe mesmo. Talvez o comportamento seja um tanto quanto mais amainado em relação à distensão e mortalidade. Mas o CO2 parece ser uma coisa importante. Tem vários jeitos de corrigir o CO2 ali, de a gente calcular espaço morto, etc. Mas esse é um jeito interessante, né, de corrigir para 40. Então você imagina o seguinte, vocês têm um dente com um volume corrente minuto de 10 litros por minuto, que não é pouco, é super fisiológico. Ele tem só 2,60. Esse doente, na verdade, assim, ele tem um volume corrente minuto muito mais alto do que a gente está achando. Né? Ele está ventilando um espaço muito brutal. E é isso que esse estudo trouxe aí como uma variável que eu acho que é a variável mais legal ali. Porque ele tem dados outros fisiológicos para mostrar para a gente o que quer dizer um volume corrente minuto corrigido e aumentado. E aí que vem o grande, acho que no meu ponto de vista, o grande achado do estudo. Que o Vitor apontou ali para a gente. Então, o que chamou a atenção de vocês, ali, se a gente for juntar? Frequência respiratória, PCO2, volume corrente minuto corrigido, índice de homogeneidade e esqueci de homogeneidade, e a variação do volume residual, ali, vamos dizer assim, né, da capacidade residual funcional. Só lembrar que eu pedi para esquecer o índice de homogeneidade, porque ele depende muito da relação superior-inferior, upper-lower, né? E nitidamente ela foi não homogênea aqui. Mas aí, como é que vocês juntam todos esses dados? Ó, de novo, frequência SO2, volume corrente minuto corrigido e a variação de volume da capacidade da CRF, vamos dizer assim. Não é bem isso, mas acho que é um dado, um substituto. Quanto maior o fluxo, o que aconteceu com a frequência respiratória? Ela caiu, né? Perfeito. Ela caiu, mas as custas no CO2, o que aconteceu com o CO2? Estável. E o volume corrente minuto corrigido, se eu estou baixando a frequência, é engraçado que ele até, parece que o volume corrente minuto ele representa até mais, né? Foi maior. E aí, o que isso quer dizer para a gente? Parece que não, você teve um ganho sem aumentar o espaço morto pelo ar fluxo, né? Perfeito, perfeito. Né? Perfeito. Então, ó, só o fato de subir a frequência, cair a frequência respiratória e o CO2 ficar igual, coisa que assim, poxa, interessante, né? Então a gente realmente, aparentemente, melhorou a ventilação do espaço novo. Só que aí, que regiões que a gente teve ganho da CRF ali, vamos dizer assim, do ganho de ventilação?
na fase expiratória final, na parte anterior, onde a gente não esperava que, eu pelo menos esperava que isso acontecesse na região gravitacionalmente dependente. Né? E aí, como é que dá para interpretar isso? Isso não foi distensão, aparentemente. Né? Pode até ter tido distensão, mas não foi o mais importante. Então, provavelmente, a gente teve, vamos dizer assim, um ganho de regiões ventiladas, né, uma porção não gravitacionalmente dependente. Né? Interessante isso. Nem sempre que a gente vê, então, talvez, na tomografia de ganho de aeração, seja representante de extensão ali. Né? Mas interessante. Isso também seriam recrutáveis, né, professor? Talvez se tivesse ventilador mecânico. E mais ainda, né? Porque talvez com esse nível tão baixo de pressão, o efeito não foi grande o suficiente para abrir regiões que poderiam ser recrutáveis gravitacionalmente dependente. Então, só lembrar que, assim, desses ventos que foram estudados, acho que 5 tinham relação PF abaixo de 200. O resto era tudo acima de 300. Então, 7 acima de 300 e 5 abaixo. Acho que abaixo de 300 tinha que ser todos, se não me engano. Todos, desculpa aí. Mas, assim, Sara leve, 7. Sara moderada. Sara grave não tinha nenhuma, mas Sara moderada era. Um pouco, acho que era 3, né? Não sei se nem dá para falar em Sara moderada, porque a gente não sabe se isso foi com 5 de pique. Né? Bom, então o que dá para a gente levar aí? São ventos não muito graves e com um fluxo mais alto, para a gente ter um benefício, provavelmente por gerar alguma pressão positiva, provavelmente por recrutar as regiões que não são gravitacionalmente dependentes e trazem uma vantagem de ventilação alveolar minuto efetiva, né? E que não necessariamente é distensão quando a gente olha no ganho de CRF. Interessante isso, gente. Mas, para beira-leito, a gente paga o preço do desconforto. Esse desconforto não ficou muito claro quando foi medido, né? Foi bem genérico a escala visual, né? Essa escala visual, ele não descreve como é que foi, mas é de 0 a 10. Então, não sei se a escala tinha cores, se tinha uma régua mostrando um aumento, ou simplesmente o dente era questionado para falar de 1, de 0 a 10, qual é a nota que ele dá. Né? Só lembrar que assim, se perguntar de 0 a 10, o dente em geral vai falar 1, 2, 3, 4 e vai dar números quebrados. Né? Então, quando você põe um componente visual e põe lá 1, meio, 2, 0, meio, 1, 1,5, 2, você põe números quebrados, aumenta a chance do dente falar número quebrado, você ter um pouco mais de precisão aí para discernir uma coisa ou outra. Bom, o que mais, gente? Análise estatística, o que vocês viram de interessante? Alguém tem alguma crítica? Eu acho que o único R4 que está aí é o Henrique, né? Mas acho que só. Não sei se todo mundo teve aula já de análise de variância com o Bruno. Análise de variância, seja ela por rankings ou não, o que ela faz é comparar de 2 ou mais grupos, né? Na verdade, aqui era o mesmo grupo, era o mesmo paciente. Então, aqui a técnica que você usa é uma nova para medidas repetitivas, né? Então, o mesmo doente por ele mesmo. Olha, gente, assim, aqui tem um problema que a gente tem que levar em conta. Vocês imaginam assim, um dente que sobe de 200 para 250, essa monta de variação
talvez não tenha sido tão importante como o Dante, por exemplo, que subiu de 50 para 100. De 50 para 100 ele dobrou. Subiu 50 pontos, mas ele dobrou. Ele subiu de 200 para 250, ele subiu 50 pontos, mas ele subiu 20%. Né? Então, e essa diferença, quer dizer, a interação com o tempo de medida, o ANOVA ele até leva em conta, mas não na medida que eles mostraram. Tá? Então, só para corrigir isso, hoje, o que se tem de tendência de fazer é usar um negócio são os modelos mistos, né? Na verdade, você coloca o mesmo paciente com fator randômico, o que você faz, né? Na verdade, você está comparando justamente essa variação, entre aspas, percentual, mas essa variação de monta relativa. E isso acaba aumentando a sensibilidade dos testes ou diminuindo, mas quer dizer, tornando mais real. Tá? Só uma crítica, que quando a gente vai fazer um estudo fisiológico hoje, talvez seja de bom tom usar um modelo misto. Né? Pelo menos laboratorialmente, quando você usa um N muito baixo, em geral é o que talvez seja mais justo ali na hora de apresentar os resultados. Tá? Professor, quando o autor vai descrever que ele usou o modelo misto, é exatamente isso que ele vai escrever nos textos? Usamos o modelo misto ou tem algum Exatamente nome isso, diferente assim? Em geral, ele põe assim, né? Se for um modelo linear, ele pode colocar, por exemplo, uma regressão geral linearizada. Né? Mas é um modelo misto. O princípio é esse. Entendi. E isso se aplica só para quando ele vai fazer aferições no mesmo doente, né? Em outro cenário que ele não usaria mais de uma aferição no mesmo doente, também seria importante ter essa análise. Então, quando você usa para medidas que tiram assim, depende do que você usa com o fator randômico. Quando esse fator randômico é o paciente, então necessariamente são medidas repetitivas no mesmo paciente. Mas você pode, por exemplo, comparar a variação de monta entre dias de dois grupos de pacientes diferentes. Isso você não tem muita razão para fazer isso, mas do ponto de vista matemático é possível. Você colocar assim, por exemplo, você vai fazer comparação de dias diferentes, você coloca o dia como um dia randômico, com variável randômica. Mas isso eu não vejo aplicabilidade no dia a dia. É só uma consideração teórica mesmo. Tá? Vocês viram ali que eles usaram a nova, quando vocês forem, só vamos falar um pouquinho superficialmente de a nova, o Bruno vai falar bem mais para vocês. Mas ele, em geral, ele compara dois ou mais grupos. Tá? Rankings para nova, para dados paramétricos, desculpa, compara médias em dados paramétricos e rankings em dados não paramétricos. E o ANOVA, em geral, ele fala assim, você tem 4 grupos. Então, entre os 4 grupos existe uma diferença. A gente dá lá um P menor que 0,05. Aí, quando você vai procurar, depois que você achar essa diferença, você vai procurar entre os subgrupos onde está a diferença, isso se chama análise pós-hoc, que foi o que eles escreveram ali, usando ou Bonferroni ou Dan. Dan, em geral, para dados não paramétricos e Bonferroni para dados paramétricos. Lembrando que o Bonferroni ele já vem corrigido para medidas de repetitivas, quer dizer, é aquela coisa que quanto mais medidas a gente faz, a chance de achar alguma coisa significativa é grande só pelo acaso. Né? O Bonferroni, o que fala? Você paga por isso. Né? O seu P cai. Né? O Bonferroni, em geral, ele divide pelo número de repetições. Por aqui eram 3, então é 0,05 dividido por 3. Tá? A grosso modo falando. Bom, então, só eu falei. Fala, Pedrão. Bom, gente, faça alguma colocação aí. Vinícius, Amanda, Pedro, André, Rodrigo, Ana, Henrique. Posso fazer uma colocação, Rodrigo? Na verdade, era um questionamento que me veio
a cabeça lendo esse texto. Não sei qual que é a ideia do senhor. Por exemplo, uma coisa que eu sempre tive de impressão do cateter nasal de fluxo foi que, legal, né, tem os benefícios da gente usar fluxos maiores, mas o que eu achava que sempre era importante era adequar o drive respiratório ao fluxo que você estava ofertando. Então, não adiantava, para mim, não fazia pouco sentido você dar um fluxo super alto, sendo que o doente estava respirando com tranquilidade, assim, sabe? E da mesma forma, assim, como para esse estudo não foi feita essa distinção, nem sei como é que seria feito, mas se não foi feito, talvez eu fiquei com a impressão de que isso poderia impactar também, inclusive, na tolerância e também nos ganhos, né? Não sei se tem a ver. Bom, deixa eu aproveitar que a Adriana está aqui, já que foi ela que ensinou o autofluxo para a gente. Adriane, o Vitor perguntou assim, sobre ajuste de autofluxo. Desculpa, você se importa de responder isso? Ele perguntou do ajuste de autofluxo pelo padrão respiratório do doente. Bastante isso. Né? Se qual é a importância e para que, na verdade, o ajuste de fluxo de ar, quais as variáveis fisiológicas que tem impacto? Bastante isso. Acho que o principal impacto está na manutenção da FiO2 programada, né? Porque à medida em que você ajusta o fluxo, dependendo do fluxo máximo que o paciente chega durante a fase inspiratória, a FiO2 pode cair. Então, o fato de você conseguir manter um fluxo maior faz com que a FiO2 ela seja mais controlada. Talvez, não sei se a palavra melhor é essa, mas você consegue uma manutenção de da FiO2 programada de uma maneira mais adequada. Nesse contexto dos pacientes muito hipoxêmicos, o que aí ao longo desses últimos meses aí dos pacientes que a gente viu, é que muitos deles, quando você começa a baixar o fluxo, eles começam a desaturar mais. E eu acho que está relacionado principalmente a isso, é que você, como a gente está trabalhando com FiO2 mais altas, se você não consegue manter um fluxo adequado, você não consegue manter a FiO2 que você está procurando para o doente. E daí, nessa brincadeira, eu acho que o ajuste está principalmente relacionado à manutenção de saturação, principalmente, e, eventualmente, do desconforto respiratório, eu não lembro de ter visto a gente aumentar fluxo, aliviar muito o desconforto, mas, eventualmente, porque você consegue segurar uma saturação mais estável, né? Nos doentes com Covid, com volume corrente minuto mais alto, talvez isso tenha mais impacto, sabe? Talvez isso tenha mais impacto, porque você, pelo fato de você estar trabalhando com fluxos muito elevados, se você não consegue manter o fluxo do alto fluxo suplantando o fluxo que o paciente está fazendo, você não consegue manter a FiO2. Toda vez que a gente diminui o fluxo, né, na verdade está diminuindo a FiO2 junto. Né? Perfeito. Acho que toda vez não, né? Então, boa parte das vezes isso está acontecendo. O impacto no conforto, acho que para a gente está muito desconfortável, deve ser pequeno. Na hora que a gente levemente obstruir, não sabe até não tem um efeito. Bom, alguém tem mais alguma colocação, gente? Professor, cara, você pode só fechar o... Desculpa, professor. Pode falar. Acho que outra coisa para se levar em conta, talvez, assim, eu não sei exatamente o preço exatamente, né, do oxigênio e tal, mas eu entendo que o oxigênio é uma matéria-prima um pouco cara aqui no hospital. E pensando assim, num paciente que vai precisar de um fluxo tão alto, né, 120 litros por minuto, uma coisa assim, deve ser um paciente mais desconfortável que vai precisar de uma FI alta também, em geral. Então, acho que o gasto de oxigênio desses catéteres num fluxo tão alto assim, acho que teria um impacto, talvez, econômico, assim, não desprezível, né, para a implementação. Muito boa colocação, André. Muito boa. Adriano, você quer falar uma coisa disso? Eu não lembro de ter visto nenhum estudo de impacto de custo, né?
Talvez fosse uma coisa para você Talvez, estudar mesmo, né? exatamente. Perfeito, André. Ó, ótima colocação ali, viu? Aí tá aí uma coisa de interesse, né? Bom, verdade. Será que é esse aqui? Essa deu. Bom, gente, alguém tem alguma colocação mais? Olha, o André deu uma boa deixa aí, gente. Se alguém se interessar por ver isso, talvez não seja um negócio tão complexo, não, até de fazer uma brincadeira aí modelando, né? Custo e fluxo. Assim, integrando custo, desculpa, custo, fluxo e tempo, né, de uso. Bom, então, acho que é isso aí, né? Gente, bom apetite para vocês e amanhã a gente se vê de novo. Então. Tchau para vocês.